Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de qual região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisco de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune. Nós estamos te esperando. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O Sindicato na luta com você. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no crédito do trabalhador. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Alô, meu povo, mais um domingo aqui à frente do Princesa Rural. Um programa que todos os domingos leva entretenimento, informação, exibido pela TV Princesa do Vale, grupo Princesa de Comunicação. Hoje nós vamos receber um amigo, um cara que faz parte da nossa história, para a gente adentrar no universo da biotecnologia, um veterinário, um cara que já prestou muito serviço para muita gente no estado do Ceará, no estado da Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará, ou seja, é um cara do Brasil. Eu quero chamar agora professor veterinário e amigo Michel Medeiros. Por gentileza, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso programa Princesa Rural. É uma satisfação em receber você aqui. Vamos bater um bate-papo, uma conversa descontraída,
falar dos seus feitos, do serviço que você presta tão brilhantemente. Vamos agora sentar aqui na nossa bancada, onde você vai se apresentar, dizer quem é o professor, quem é o veterinário Michel Medeiros. Vamos sentar, fica à vontade, meu amigo. O programa é nosso. Com a palavra, Michel Medeiros. Obrigado, Virton. Agradeço o convite de estar hoje aqui conversando, batendo esse papo com você. Eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Estadual do Ceará. Depois fiz mestrado na Universidade Federal do Ceará e me especializei em reprodução animal. Mexo com biotecnologia desde que me conheço como médico veterinário. Eu brinco muito lá em casa dizendo que a minha filha tem um gatinho e aí estava com um problema outro dia. Aí seu pai tem que levar no veterinário. Eu chamo o veterinário para cuidar do seu gato, porque eu me especializei e só faço biotecnologia, respiro biotecnologia 24 horas por dia. É o momento que nós vivemos, né, doutor Michel? Hoje, a pessoa tem que buscar especialista. É por isso que aqui no nosso programa, Princesa Rural, a gente recebe especialistas e eu não poderia deixar de fora um amigo, um irmão que faz parte da nossa história, prestou muito serviço para a nossa fazenda, que é o professor, o médico veterinário Michel Medeiros. Michel, eu queria começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, perguntando para você, biotecnologia é bicho de sete cabeças ou é uma tecnologia que é acessível? O que precisa para adentrar na biotecnologia? Quais são os passos, estrutura, infraestrutura? O que o pecuarista é necessário ter na sua propriedade para a gente começar um trabalho de melhoramento genético utilizando a biotecnologia? Então, sendo bem sucinto na sua pergunta, biotecnologia não é um bicho de sete cabeças. É uma biotécnica simplória. Tanto falar em biotecnologia, nós falamos aí de IATF, falamos de transferência de embrião, falamos de fertilização in vitro, tudo isso. Então, biotecnologia não é um bicho de sete cabeças. A biotecnologia hoje é uma prática bastante acessível ao pequeno, médio, grande produtor. Agora, como você mesmo falou, existe hoje a exigência no mercado de profissionais qualificados para executá-las e a gente também procura trabalhar com o produtor que se qualificou, que também admite, porque a biotecnologia não adianta, ela não é salvação da pátria. Você chegar numa fazenda e dizer, vamos começar com a biotécnica, seja ela qual for aqui dentro da tua propriedade, e vai ser a solução dos teus problemas. Não, tem que partir de você. Precisa de uma infraestrutura, precisa de um processo de sanidade adequada, precisa de uma nutrição adequada. Nós precisamos trabalhar em conjunto, fazenda, técnico e a biotécnica, para que a gente possa ter sucesso. Beleza. Doutor Michel, me diz outra curiosidade que a gente tem. No processo, infraestrutura, o pecuarista tem que saber que ele precisa de uma estrutura mínima, um tronco, um brete de contenção na sua fazenda, mas, sobretudo, de um manejo, né? Um manejo, sobretudo, um manejo nutricional. O que é necessário? A gente sabe que a biotecnologia ela veio para multiplicar genética superior. Então, qual é o processo em relação à nutrição? É necessário uma mineralização adequada? Como é que é feito o processo para, por exemplo, eu começar a aspirar uma vaca que foi campeã na Expocrato, por exemplo? Então, primeiramente, essa vaca deve passar por um rigoroso exame ginecológico, feito por médico veterinário qualificado, com utilização de ultrassonografia, né, para que a gente possa ver e identificar que aquele animal é um possível doador de óvulo ou de óvulo, né, para ser então fertilizado em laboratório. Porque nem sempre o grande campeão, a grande campeã, eu não estou dizendo morfologicamente que ele não é o melhor animal, mas nem sempre é uma grande doadora de embrião, nem sempre é uma grande doadora de ossos. Exatamente. A gente, inclusive, na Fazenda Pilar, tinha vacas premiadíssimas que você próprio aspirou,
que não dava ostos, né? Não produzia. A gente até brinca no curral, né, doutor, que assim, sempre a melhor vaca é a pior doadora. A gente espera muito dela e às vezes não é assim, não é bem assim. Então eu queria que você desmistificasse isso. O que é uma boa doadora? Como é a produção? Há uma variação de gado de leite, gado de corte? O gado de leite é mais difícil de produzir osso de qualidade. O gado de corte, eu queria que você fizesse esse paralelo para nós. Tá. Então vamos lá. Primeiro, qualificando uma boa doadora de osso, né? E essa boa doadora de osso, como eu disse, ela passa por um rigoroso processo de exame ginecológico através de ultrassonografia, e nela nós conseguimos identificar a população folicular, a quantidade de folículo que tem em cada ovário. A vaca tem 2 ovários, direito e esquerdo, e dessa forma a gente avaliar a vaca que tem maior quantidade de população folicular. Dentro desses folículos se encontra o material necessário, o material genético que nós queremos, que é exatamente o óvulo, o oócito, o ovócito, assim, diversas nomenclaturas ele leva. Então, quanto mais folículo, muito provavelmente mais oócito, e, consequentemente, a taxa de recuperação através da aspiração folicular será melhor. Outra coisa interessante que você colocou, Virto, é que nem sempre recolher osso significa dizer que vai virar bem embrião. O que é que a gente chama de virar bem embrião? No processo de fecundação que ocorre interno dentro do laboratório, quando a gente joga o sêmen, o material genético do macho, no caso do touro, naqueles óvulos, nem sempre tudo aquilo vai virar embrião. Em média, os laboratórios trabalham com 30%, 35% de produção. Então, para cada 100 óvulos que vão viáveis, tá certo? A gente consegue aí uma produção boa de 30 a 35 embriões. Se essa fêmea for uma boa doadora, em quantidade, nem sempre ela tem uma boa quantidade de produção. Pode acontecer dela dar 100 ossos, por exemplo, e produzir 10%. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que é uma boa doadora e o que é uma boa fêmea de produção de ósseo. Outra coisa, doutor Michel, que a gente sempre se questiona. Existe a questão do acasalamento, da interação vaca-touro? E se existe, assim, a gente tem que ir testando para saber qual é o melhor touro para alavancar essa produção. É mais ou menos assim? Por gentileza, nos contemple. Tá, então, só voltando à sua outra pergunta, se existe, me permita responder, se existe a diferença entre o zebu e o gado de leite, né? Boa. Então, existe sim. Normalmente o zebu, né, a vaca zebu é uma boa doadora de ósseo. Por que isso não desqualificando, não desmerecendo as vacas leiteiras? Mas o que é que acontece? A vaca leiteira, especializada em produção de leite, ela gera um calor interno muito grande. A vaca de leite, ela é uma máquina. E toda máquina, quando trabalha, gera calor. É assim no motor do carro da gente, é assim numa motosserradeira, é assim. Toda máquina funcionando gera calor. E a vaca de leite, ela não é diferente. Então, esse metabolismo acelerado, né, uma exigência de função hepática acelerada na vaca leiteira, faz com que ela tenha uma qualidade de ósseo menor e uma produção de ósseo menor do que a zebu. E se falando especificamente do Nordeste, nós ainda temos um fator muito primordial, que é o estresse calórico. Muito importante isso. Isso aí é uma coisa muito importante que eu lembro que nas nossas aspirações, no segundo semestre, quando a temperatura se elevava muito, a gente tinha problema aqui, não era, doutor? Exatamente. A gente tem que estar sempre atento à temperatura e umidade. Porque muitas vezes, pela sua fala, dá a entender que assim, no inverno é melhor. No inverno, quando a umidade está alta, também é ruim. Então tem um período do inverno. Abundância de forragem, a umidade já caiu, aí as vacas estouram na produção. Entendi. Esse é o melhor momento para se trabalhar. Realmente, no verão, a gente não tem umidade, está seco. Mas, em compensação, nós temos uma elevação da temperatura que também interfere. Inclusive nos zebus. A gente pensa que não, minha vaca é adaptada, eu crio a raça A, B ou C, sem querer aqui citar nome de raça, mas é zebu, elas sentem também. Entendi. E a interação vaca-touro? Então, isso existe sim, né? A gente costuma até brincar, quem é laboratorista, dizer assim, tem vaca que emprenha touro, né?
Nós temos um grupo de laboratoristas no Brasil que a gente se comunica muito. Então, quando a gente vai fazer uma FIV, diz, eu vou usar o touro A. Quem é que usou ele? Ele roda bem, ele vira rodar na linguagem de laboratório, significa dizer, ele vira bem embrião. Então, a turma diz, vira mais ou menos, vira 20%, vira 30%. Então, já é um touro problemático para você colocar numa FIV. E ainda mais que existe a interação. Tem vaca que roda muito bem com o touro A, mas o proprietário quer que seja acasalada com o touro B, e aí ela não roda bem com esse outro touro. Isso existe sim, essa interação existe entre esses dois seres. Amigos de casa, a gente vê isso com muita clareza nos nossos trabalhos, né? Tem touros aqui, que é um caso de um touro que é um patriarca, pai d'égua. Pai d'égua, a gente, na última aspiração aqui, a gente acasalou, doutor, com 14 vacas e ele rodou 6 embriões. Na verdade, se for para nossa média aqui, 3, 4 embriões por vaca, era para dar aí 50, 60 embriões. E só deu 6 embriões. Então, assim, claro que é um touro muito antigo, é um touro que já morreu há muito tempo, é um touro que a tecnologia do envasamento de sêmen naquela época... Criopreservação. A criopreservação, exatamente. É outra e tal. Isso tudo influencia, claro, mas existe também essa questão da interação de touro virar ou não virar. Mas, assim, seguindo e mudando de assunto, puxando um profissional agora, Michel Medeiros. Michel, como é que você trabalha? Me diz um pouco da diferença entre os tipos de embrião e como é que Michel trabalha. Você faz aspiração, você faz transferência, você tem laboratório. Eu quero que você traga para o nosso telespectador a sua vivência e o modelo, como é que o Michel trabalha. Enfim, nos contemple com o dia a dia, o cotidiano do Dr. Michel. Então, vamos tentar pontuar aqui. As pessoas tendem a relacionar o Michel Medeiros simplesmente à aspiração folicular. Eu queria dizer para os seus espectadores, para o pessoal que está assistindo esse programa, que nós trabalhamos com toda a linha de biotecnologia e reprodução assistida dentro de propriedade. Isso é muito importante, muito importante. Desde a ultrassonografia, sexagem fetal, congelamento de sêmen em fazenda, trabalhamos com aspiração folicular, com transferência de embrião. E aí você me perguntou o tipo de embrião. Existem 3 tipos de embriões hoje para a gente trabalhar. Me permita só um parêntese. Quando você fala de sexagem fetal, é importante a gente traduzir isso para o nosso telespectador, que assim, uma ultrassom se vai dizer se é macho ou se é fêmea. Hoje é possível, com os DGs, né, com os diagnósticos gestacionais, com as ultrassons hoje, dizer, né, doutor Michel, se o bezerro que vai nascer macho ou vai nascer fêmea. Né? Isso é possível. Sim, é possível no período que abrange aí entre 55 e 70 dias. O período ideal é por volta de 60, 65 dias de gestação. Um técnico habilitado, ele consegue sim, através do ultrassom, 100% de acerto, ele dizer se é macho ou fêmea. Show de bola. E assim, fora o diagnóstico, fora toda a parte reprodutiva, que o senhor bem falou, de ATF, enfim, qual é o processo? Porque a gente sabe, pessoal, que o doutor Michel, para vocês terem uma ideia, ele está aqui, vizinho nosso. Hoje a gente está aqui no ICO, né? 50 quilômetros está o laboratório do doutor Michel. Ou seja, a gente tem essa tecnologia acessível aqui, né? Para chegar no doutor Michel, é só entrar, colocar lá Michel Medeiros no Instagram e tal. Fácil chegar lá. E eu quero que o senhor me conte, doutor Michel, como é esse processo. O senhor vai na fazenda, o senhor coleta o material, leva para o seu laboratório, sincroniza. Como é que funciona essa logística e essa questão de a aspiração virar embrião e positivar, ou seja, virar bezerro? Então, como você bem colocou, nós temos um laboratório de fertilização in vitro localizado na cidade de Iguatu, estrategicamente, porque nós estamos no centro do Ceará, né? Importante, né? Hoje a gente está aqui colado no Rio Grande do Norte. Isso. A 80 quilômetros do Pernambuco, 100 e poucos quilômetros do Pernambuco, 70 quilômetros da Paraíba. 300 quilômetros do Piauí. 300 quilômetros do Piauí e tal. A gente está hoje num eixo favorável para essa Exatamente. logística, não é isso?
Então, o nosso laboratório hoje conta com um corpo técnico de 8 profissionais, certo? Eu estou à frente dessa equipe, comandando tanto a parte de laboratório como a parte de campo. As aspirações hoje, né, as punções folicular guiada por ultrassonografia que nós fazemos, sou eu quem realizo isso na propriedade, e aí a gente volta àquela questão inicial de falar, a propriedade, lógico, tem que ter uma infraestrutura, está mexendo com a biotecnologia de ponta, um tronco de contenção, né? Porque muita gente diz, não, eu só tenho um bretezinho. Gente, nós estamos fazendo punção através de agulha, mesmo o animal estando com anestesia epidural, dando uma relaxada naquela região perianal que a gente chama ali, né? Fica menos sensível, mas o animal continua sentindo. Então, são punções foliculares através de agulhadas com sucção. Então, a gente tem que ter uma boa contenção para poder garantir um bom trabalho, né? Então, assim, nós fazemos isso a nível de fazenda, nós temos até 24 horas para chegar com esse material genético no laboratório, onde a nossa laboratorista já está esperando lá com tudo pronto para ser realizado, então, a chamada FIV. A FIV nada mais é do que a fertilização em si, é pegar o sêmen e pôr o sêmen naqueles ossos, né, daquela doadora. Então, 24 horas depois que o processo nós chamamos de maturação, é feita a fertilização. 18 horas depois da fertilização, nós fazemos um procedimento chamado cultivo. E aí, que já é no D2, né? Então, desse D2 até o dia 7, que é o dia que eu retorno à propriedade para colocar os embriões que foram gerados, esses embriões ficam no que a gente chama de cultivo, e aí ficam crescendo, se dividindo e tal, até chegar ao ponto de blastocisto, que é o melhor embrião, que nós fazemos a transferência. 23 dias depois da transferência realizada, então nós retornamos à propriedade para fazer o diagnóstico de gestação. E aí é onde a gente sabe quem realmente vingou, quem é bezerro realmente, né? E quem vai dar a gestação a termo. Perfeito, perfeito. Para traduzir para vocês, telespectador, o doutor Michel vai na sua propriedade, você pecuarista, coleta o material, leva para o laboratório, transforma em embrião, volta para a sua propriedade, coloca na sua receptora, que é uma vaca que vai servir como barriga de aluguel, e depois de 20 e poucos dias ele volta para fazer o DG, o diagnóstico gestacional, para saber se foi positivado, se esse embrião virou bezerro. É isso, né, doutor? Exatamente. Pois é, doutor Michel. A gente sabe da importância da biotecnologia e sabe também que sem o governo, sem as instituições, nós não conseguimos avançar nesse trabalho. A gente sabe da importância. E aqui, no estado do Ceará, a gente tem que exaltar um grande trabalho do Amilcar Silveira, à frente da FAEC, que é uma federação que nos apoia, que faz o PEC Nordeste, que difunde as tecnologias, que está fazendo um trabalho excepcional. Inclusive, eu tenho falado com o nosso primo, Domingos Neto, e o Amilcar, para trazer ele aqui, para bater um papo, para falar dos projetos e do que ele tem feito, que a gente sabe aqui o que ele tem feito à frente da federação. Todos aqueles que passaram, a gente sabe que tem um trabalho fora de série, né? Como o saudoso Flávio Saboia fez um trabalho fora de série, mas o Amilcar está dando uma sequência, está à frente do PEC Nordeste. A gente já notou, né, a grande diferença, né, do PEC Nordeste, vendo uma estrutura fenomenal. Esse ano, ouvi falar, Michel, que vai ser uma coisa fora da curva, fora da caixa, como a gente diz. E eu quero saber, Michel, como é a parceria Michel Medeiros, porque eu sei aqui de Curral, a parceria que você tem à frente, o seu projeto lá na FAEC. Eu quero que você conte como é que é esse projeto, o que a FAEC está fazendo e trazer para o nosso telespectador essa importância, né, da FAEC na iniciativa privada, no agro como um todo. Bom, Virto, primeiro, falar do Amilcar, eu me coloco numa situação muito confortável, porque é falar de um amigo, falar de um parceiro, falar de um conterrâneo, somos de Quixadá, né? E, acima de tudo, falar de um grande homem, um cara que está simplesmente transformando o setor do agronegócio no estado do Ceará. Eu costumo dizer, brincar e falar que o Amilcar tem um pensamento, uma síndrome do pensamento acelerado, ele está anos-luz na frente da gente pensando em ajudar o homem do campo, o produtor rural. É impressionante, né, o que ele tem feito, né? Já tem provado, porque a cada ano
o PEC Nordeste, você vê, Michel. Uma superação, é uma né? superação. Então, Hoje pode-se dizer que é uma feira grande de agronegócio. De agronegócio, né? Tem indústrias, o setor de máquinas agrícolas, o setor técnico, apicultura, caçeicultura, bovinocultura, ovinocultura, ou seja, é uma abrangência que só sabe quem visita realmente o PEC Nordeste. Exatamente. Ele gosta tão de desafiar a si, que esse ano eu ouvi dizer que ele vai fazer um compost dentro do PEC Nordeste, vai fazer torneio leiteiro e, acima de tudo, vai levar já bezerras nascidas desse grande projeto, que é o projeto FIV Ceará, melhoramento de gado de leite. O que é que o Amilcar fez? É isso que a gente queria saber exatamente desse projeto FIV Ceará. Eu queria que você contemplasse a gente, saber como é que é o acesso a esse programa. Pronto. O que é que o Amilcar fez? Foi aberto um processo licitatório em que nossa empresa Nordeste Embryo participou e foi a campeã desse processo. E aí nós ficamos incumbidos de fazer 2.000 prenheses de gado leiteiro no estado do Ceará, principalmente com grau de sangue meio sangue e grau de sangue 3/4 girolando. Começamos em agosto de 2024, finalizamos até dezembro com mais de 400 prenheses e agora em janeiro já demos início o pontapé, o projeto está andando a todo vapor. Isso fez até com que a Nordeste Embryo contratasse mais profissionais, abrisse as portas para que a gente precisava de transferidor, e isso gerando para poder atender essa demanda. Isso né? é a importância, né? Gera, além de tudo, dos resultados, a contratação, o investimento, né, sim. Michel? Não tenha dúvida. E aí, como nós estamos incumbidos de fazer essas prenheses, nós estamos atendendo setorizadamente os determinados municípios. Então, por exemplo, através do sindicato rural do seu município, é gerado uma demanda de X produtores, 10, 15, 20, seja lá quantos forem. No mínimo, ele tem que entrar com 10 fêmeas a serem transferidas e, no máximo, com 30 fêmeas para ser transferido embrião. A Nordeste Embryo entra com toda a parte técnica, protocolo, aspiração, genética, implantação de embrião, diagnóstico de prenhez aos 30 e aos 60 dias. E somente aos 60 dias o produtor rural entra com a contrapartida pagando diretamente à federação, e a federação então é quem faz o repasse para a Nordeste Embryo. É um projeto inovador, um projeto desafiador e que vai ser um projeto divisor de águas da pecuária de leite do estado do Ceará. E a importância, né, da segurança. Você falou aí que só depois da positivação de 60 dias é que o produtor rural lá com sua receptora positivada, sabendo que o bezerro está lá, está sendo gerado. Já sexado, que nós falamos no início. Muito importante isso. Então, amigos pecuaristas, olha a importância desse projeto dentro da FAEC, que o Amilcar, junto com o doutor Michel, estão prestando de serviço. O produtor, né, me corrija se eu estiver errado, só vai dar a contrapartida, que é uma contrapartida subsidiada e pagando diretamente à federação não direto no profissional, mas lá na federação, depois da positivação de 60 dias, sabendo que é fêmea, sabendo que está lá o bezerro, ou seja, isso é segurança, isso aí mostra a seriedade do processo. Isso é muito importante e o que a gente sente falta. Aqui mesmo na nossa cidade, eu vou buscar isso junto à prefeita, que é uma amiga nossa que a gente tem aqui, a Aurineide. Eu vou buscar isso. Eu acho que tem que ser incentivado. Nós temos genética aqui no ICO para isso. Eu acho que isso aí. E outra, Michel, eu quero até dividir aqui. A gente sabe que dentro da cadeia leiteira, 80% do setor são de holandeses e seus derivados, meio sangue, 3/4 e tal. E, puxando a sardinha para o nosso lado, a gente vem trabalhando, Michel, um cruzamento que é fantástico, que é o Singer, que é a mãe Cindy Zebu com o touro sexado Jersey, fazendo o Singer. O que é que a gente tem percebido aqui dentro da propriedade, visitando quem já utiliza esse gado já servindo no leite? Então, assim, o que é que a gente percebe? São vacas menores, de lactação prolongadas, por conta do GES, com tendência a mitocondrial A2A2, que é aquela a proteína menor, né, de mais fácil
de gestão, Digestibilidade. que eu até te pergunto com essa diferença do A2, A2, A1 e A2, que tanto se fala, mas a tendência de ter A2, A2 do Singé é grande, e vacas pequenas que comam menos, um casco muito mais resistente para torar, como a gente fala no curral, de calor, né? Porque o Singé e hoje tem Singé hoje aqui no Iguatu, tem Singé hoje na região do Cariri, tem Singé lá no Limoeiro, com o Dr. Rodrigo Gregório, dentre outros produtores, e alto valor gordura, alto valor de lipídio. Ou seja, é um leite especializado para fazer queijo. Porque dentro dos taurinos, que o Jersey, é uma raça que já tem elevado grau de gordura no leite. E junto com o Cindy, que é um produto de extrema gordura, o leite do Cindy, dá esse produto, o Singé. E nós estamos trabalhando muito, né? Inclusive, já estamos fazendo FIV de Singé também, que você vai comandar esse projeto também aqui na Fazenda Pilar. Então, assim, é mais uma alternativa. Quem quer as suas produções de intensificada, a gente até sabe da importância do holandês. Agora, quem tem leite no campo, leite no capim, a gente até sugere essa ferramenta que é o Singé. O que é que você acha dessa ferramenta? Se você já viu, e o que é que você pode falar pela tua experiência? Então, eu tive a experiência, sim, de já ver o Singé. É um cruzamento realmente entre um zebuíno e um europeu, que tem dado uma heterose espetacular. Heterose, simplificando, é quando você busca o melhor de uma raça, o melhor da outra, e naquele F1, naquela cria, ele se manifesta da melhor maneira, simploriamente falando, explicando ao telespectador. Eu acredito muito nos cruzamentos e na cultura local, na adaptação local de cada região. Se você vai confinar, por exemplo, é por isso que a gente diz que cada fazenda tem seu gado. Tá? Então, se você tem condição de fazer as instalações de confinamento, você vai caminhando para o holandês. Ninguém tem dúvida que a holandês é a raça mãe de produção de leite, né? É fato. É fato. Mas você tem os outros sistemas de produção. O sistema de produção a pasto, nós acompanhamos aqui a fazenda do Rafael Carneiro há mais de 5 anos, produzindo, através da fertilização in vitro, com o nosso laboratório, produzindo meio sangue. Tá? Um gado extremamente adaptado à condição, inclusive ele colocou a primeira ordenha carrossel do Norte e Nordeste, o gado se adaptou muito bem, porque todo mundo disse é um gado bruto, a doma fez com que o gado se adaptasse espetacularmente dentro de uma carrossel, bem aqui em Limoeiro. Michel, lá no Rafael Carneiro, você falou aí e tal, enfim, quais são os índices? Quantos embriões ele tem implantado a cada ano? Você já que está comandando esse projeto há 5 anos, só para o telespectador ter a dimensão. Nós conhecemos, sabemos, né? E, assim, ordenha carrossel é uma ordenha de, vamos dizer assim, está na vanguarda hoje em relação a ordenhas mecanizadas, né? E eu quero saber quanto de embrião ele está implantando, quais são os índices. Isso é muito importante para o telespectador saber que a gente aqui no estado do Ceará está produzindo. Eu sei que ele faz leilão dessas F1, que é meio sangue, 3/4, enfim. Eu não sei qual é o percentual disso, mas a produção, quanto de embrião ele está implantando e quais são os índices que você está conseguindo lá, Michel? Então, o Rafael é um menino inovador, um empresário bastante agressividade no setor leiteiro, né? Conhece, né? Eu costumo brincar com ele, dizer, nasceu dentro do curral, neto de quem é, né? Do seu Diego Carneiro. Então, Rafael é um empresário, um menino novo, inovador, com a cabeça boa, trabalhando, buscando biotecnologia. Nos chamou há 5 anos atrás para assumir um compromisso de quinzenalmente aspirar as vacas dele. Então, para você ter noção, de 15 em 15 dias nós fazemos a aspiração das doadoras e colocamos em média 200 embriões por mês. Tá? Então, você vê que é um volume relativamente grande e a gente 2.400 por ano, só. 2.400 embriões ano, e desses 2.400 embriões ano, nós estamos tendo média anual, fechando todos os protocolos, de 42% a 43% de concepção. Fantástico. Então, está nascendo 40% em média lá na RC Agropecuária. É um volume
assustador para quem trabalha com biotecnologia há bastante tempo, como é o caso nosso aqui da Fazenda Pilar. Rapaz, isso aí é um índice fora de série. E o bom, telespectador, é que, assim, tá lá na planilha. Aqui a gente fala, contempla, mas está lá, né? Trabalhar na iniciativa privada, eu costumo falar, Michel, que não tem esse negócio de falácia. Não existe isso. Aqui, ou está na planilha, ou é, ou não é. Né? É isso aqui. A iniciativa... Mas esse índice, Michel, é um índice fora da curva, fora da média brasileira. Como eu disse, como a gente tem total acesso à propriedade, nós tivemos acesso a trabalhar com o nosso protocolo, com os produtos que nós acreditamos, com as vacinas que nós acreditamos, com a nutrição que nós desejamos, lógico, com o acompanhamento dos técnicos especializados em cada setor. Nós entramos com a parte de biotecnologia, de produção de embrião, de transferência de embrião, diagnóstico de gestação. Mas tem por trás disso tudo um aparato de colegas veterinários, colegas agrônomos, zootecnistas, todos eles dando total apoio à produção de forragem para que o animal seja bem nutrido, para que o animal seja sanitariamente eficiente e, consequentemente, a gente ter o sucesso final que é essa taxa de concepção. É impressionante. Mas não só de grandes produtores, de produtores assim com níveis de tecnologia, de infraestrutura maior, se trabalha. Como o Michel falou, o projeto FIV Ceará, né, pode ser uma ferramenta para você aí no seu município, falar aí com o secretário de Agricultura do seu município. Procurar o sindicato rural, é o mais importante. O sindicato é que faz essa parceria junto com a Federação da Agricultura. Procurar o seu sindicato aí no seu município, se organizar. Às vezes, Michel, o cara tem uma vaca para ser aspirada, outro tem duas, outro... Pega uma propriedade, fazem muito isso lá no Rio Grande do Norte. Eu costumo viajar muito no Rio Grande do Norte. O que é que eles fazem lá no Rio Grande do Norte? Junta 10, 15 pecuaristas, tem uma sede, né? Coloca-se uma sede ali. Vamos fazer na fazenda do Michel. Vamos fazer na fazenda do Michel. Todo mundo leva suas doadoras para a fazenda do Michel, aonde se concentra essas doadoras e potencializa a aspiração. Pode ser feito isso aqui, é uma sugestão que eu dou aí para o nosso telespectador, se organizarem, os pecuaristas, elegerem uma fazenda, núcleo, para receber esse gado, para ser aspirado e entrar em contato com a FAEC e tal, e se adaptar a esse programa FIV Ceará, que é muito importante, Michel. Só ressaltando, Virta, assim, o projeto já doa a genética. Essa genética já vem da cabeceira, tá entendendo? Nós já temos parcerias, por exemplo, a RC Agropecuária é um dos nossos parceiros, nós aspiramos as vacas da RC Agropecuária e delas nós geramos o embrião e já levamos o embrião para pôr apenas na tua receptora. Melhor. Isso é muito melhor. Eu estava, inclusive, isso é muito bom haver essa confusão aqui para o telespectador entender. Eu estava entendendo que você tinha que ter as doadoras e as receptoras. Não, a federação... Agora melhorou. Ou seja, o pecuarista tem que ter as receptoras. Isso, a mãe de aluguel. A empresa do Michel chega lá, né? Vamos simplificar. A empresa do Michel chega lá com a genética pronta, com os embriões, para só positivar, só fazer a TE. Exatamente. Lá. Muito melhor. E eu acho que aí é um caminho ainda mais curto para o pecuarista. E aí, Virto, você pode ter certeza do seguinte, o nosso compromisso, assim como o Amilcar nos pediu, compromisso da Nordeste Hembra em trabalhar com os melhores touros e as melhores vacas doadoras do estado. Nós somos um laboratório novo, mas somos um laboratório que trabalhamos com bastante compromisso, buscando nossos resultados, porque a gente só ganha se tiver a prenhez. Então, eu não vou fazer algo errado porque vai prejudicar a mim mesmo. Então, por exemplo, você ter noção, nós estamos trabalhando com as melhores centrais, touros escolhidos, touros que rodam muito bem em FIV, não só por rodar bem em FIV, mas touros, só para você ter noção, touros de produção. Estou trabalhando com touro de 2.300 libras de leite. PTA altíssimo. Altíssimo. Então, a gente está botando realmente o que há de melhor. Estamos buscando formar produtos, essas bezerras, trabalhando assim. Detalhe, 100% sexado de fêmea, viu? Isso Sêmen é a coisa 100% mais sexado. importante, porque é a fêmea que produz o Exatamente. leite. Né? Então, nós estamos almejando fêmeas produtoras de leite de 25 a 30 litros de leite.
as bezerras que vão nascer. Então, é um Fantástico. upgrade, é a visão do nosso presidente, é fazer esse upgrade, fazer essa diferença como a gente na fala. pecuária de leite. É como a gente fala, o Amilcar está fazendo uma gestão exemplar. Eu quero aqui parabenizar a FAEC, né, na pessoa do Amilcar, que eu sei que tem muitos que dão suporte. Ele não faz nada só, né, é uma conjuntura, mas aonde a gestão dele é primordial para esse projeto. E outra, eu sempre falo, Michel, nós aqui no Ceará, a gente tem um grupo aqui chamado Sind Ceará. É um grupo de WhatsApp, é onde a gente reúne, não a totalidade dos criadores de Sind, mas pelo menos assim, aqueles que mais têm rebanho Sind, vamos dizer assim, no estado do Ceará. E eu posso afirmar para você, Michel, hoje nós temos genética de gado Sind aqui, para bater de frente com qualquer criador do Brasil. Se a pessoa quer genética de estrutura, de pista, genética de conformação, a gente tem aqui sobrando. Eu não vou elencar aqui e nem falar nomes porque eu vou esquecer. Pode esquecer de alguém. Posso esquecer e cometer aqui injustiça. Mas nós temos, quer genética de produção de leite, gado nordestino, enfim, nós temos. Aqui, Michel, eu falo sempre no nosso grupo, a gente tem que favorecer os produtores do nosso estado, do estado do Ceará, porque nós sabemos que nós temos essa genética aqui. Eu fico brigando, lutando com todos os amigos dentro do grupo, para que a gente adquira animais dos produtores do estado do Ceará. É o caso do Rafael, é o caso da genética que vocês trabalham de gado de leite, né? Você sabe, você roda, você... É uma prova viva disso que eu estou falando, que você roda em todo o estado, até fora do estado, enfim, pelo Brasil todo. Você sabe a genética que o Ceará tem. Eu queria que você trouxesse, contemplasse nosso telespectador assim do que você vê em relação à genética de leite, em relação à genética de Sind. O que é que você vê no estado do Ceará? A gente não tem muito isso, Michel? Virto, é impressionante. Eu estive agora no estado do Pará e a gente fica pensando como é que o Ceará tem tantos desafios e só cresce nos números, né? Pra você ter noção, hoje Fortaleza só consome, a capital hoje só consome 50% do leite produzido no estado. O resto vem de fora. Então, é um absurdo isso. Nós temos aqui grandes empresas, né, de produtos lácteos e tal. Então, assim, vamos lá para as raças que você falou. Eu acompanho bastante a raça Sind, desde que começamos a trabalhar com essa biotécnica, atendo alguns criadores particular, mas não poderia nesse momento deixar de enaltecer o seu trabalho. Enaltecer o trabalho da Fazenda Pilar, que insistentemente nós começamos fazendo uma parceria, uma conexão Ceará-Pará, a gente ia botar embrião, aspirava embrião Sind aqui no Ceará, ia botar embrião lá no Pará, e depois você trouxe isso para dentro do ICO, para dentro do estado, faz 100% aqui. Então, quer dizer, você é um batalhador, você é um lutador, você é um incentivador do que você cria. Eu acho isso muito interessante e gostaria aqui de público lhe parabenizar pelo trabalho que você faz, trabalho de excelência. Não desmerecendo os outros criadores de Sind, que também trabalham com biotécnica, que também trabalham com os embriões, que nós damos assistência. Mas você tem sido um grande incentivador da raça, né? Quanto à genética... Eu agradeço aqui, né, e quero falar aqui para o público que a culpa disso também é sua, porque você abraçou esse louco aqui, né, inovador e tal. A gente, quando começou a trabalhar com biotecnologia de Sind, né, aí todo mundo, rapaz, vai trabalhar com biotecnologia de Sind, a gente enfrentou, a gente sabe que é o caminho mais curto, e você abraçou essa loucura nossa, vamos dizer assim, e ficava nessa loucura. Ei, Ceará, Pará... Botava os embriões dentro do transportador, ia passar no aeroporto, desligava e perguntava o que é isso aí. Eu digo, não é nada não, é só um aparelho que eu tenho que levar aqui em cima do avião, não podia despachar. E assim a gente foi levando embrião para o Pará e foi dando certo. E graças a Deus a gente tem história para contar, tem bons papos de cadeira de varanda para a gente, quando tiver mais velho. Ei, Michel, e o bairro melhor lá do Pará é a beira da represa lá do Dr. Alcimário, né? Comendo aquele churrasquinho na beira da represa lá de 110 hectares. Ô, saudade do meu amigo, velho. Pensei dele estar aqui no ICO. Isso é muito bom. Ali é uma figura. Resenha, essa construção é muito importante, né, para o setor. E aqui, Michel, complementando, a gente quando adentrou no Sind, a gente incentivou muita gente, né? Eu tenho um parceiro que é um rebanho extraordinário, que é o Sind FD, né? Quando a gente entrou na biotecnologia,
né, o seu Silvio, o Fábio, o Felipe, vieram aqui em casa, né, estava com outra mentalidade, eu incentivei, rapaz, vamos para a biotecnologia. Graças a Deus, hoje eles trabalham com a biotecnologia, o rebanho deles é extraordinário, como outros, como Sindidu, VMS e dentre outros, né? Estou falando só dos parceiros nossos do nosso leilão, né? Então, assim, essa pujança, vamos dizer assim, da Fazenda Pilar, nosso arrojo na biotecnologia, incentivou. E é isso que é importante. O importante, Michel, é acabar com esse negócio de revanchismo, de ciúmes e tal. Eu sempre falo, o sol nasceu para todos, mas só fica na sombra aquele que merece, aquele que faz um trabalho sério, aquele que presta uma boa pós-venda, aquele que não deixa seu cliente na mão, como é o caso da Nordeste Embrio. Nordeste Embrio. Nordeste Embrio. Então, assim, isso aí, a gente é tão íntimo, que assim, a gente conversa, ei, chama o Michel para aspirar, a gente nunca linka o nome da empresa, né? Então, assim, a Nordeste Embrio é isso, é essa, vamos dizer, esse respeito pelo cliente. Isso tem que ter. Você, como diz, passava nos aeroportos, corria risco, né? Levava sempre um biólogo ajudante para invasar os embriões e tal. A gente tem muita história de varanda, isso aqui é muito importante. E ressaltando a grande importância da FAEC. Esse projeto, parabéns a Milka, parabéns à FAEC, e que a gente incentive cada vez mais esse trabalho de desenvolver e alavancar essa genética. O estado do Ceará tem genética. O estado do Ceará tem grandes empreendedores. Então, eu acho que esse é o caminho, não é, Michel? Então, eu ia responder a sua segunda pergunta exatamente em cima disso, falando da genética do Ceará. Deixa eu te contar uma historinha bem rápido. Lá na RC Agropecuária nós temos vaca meio sangue que foi para debaixo de compost. E essas vacas estão dando 42 litros de leite. Impressionante, F1. F1 dando 42 litros. Girolando, dentro de um compost. Quer dizer, quando elas estão a pasto, são vacas que ficam ali com sua média de 22, 24, 20. Mas quando você dá o mínimo conforto, esse gado desponta e mostra a sua genética. Para o nosso telespectador, é importante você dizer o que é um compost. Isso, um compost é um barracão de compostagem, assim chamado, mas é um barracão onde você tem ventilação controlada, temperatura, alimentação. Então ele fica no conforto debaixo desse barracão, tá? Isso então, é muito importante. Esse conforto, aí é onde eu disse, mas você falou desde no começo da nossa história aqui que quem pode ter barracão cria holandês. Sim, a pessoa teve a audácia de botar meio sangue, está produzindo 42. Aí em cima dessa meio sangue vai gerar 3/4 e consequentemente vai aumentar a sua produção. E assim ele vai fazendo o cruzamento absorvente até chegar na holandesa. Agora, tem uma frase, Virto, que eu estou dizendo ela aqui, mas não vou saber te dizer de quem é. Você falou uma coisa muito importante, essa competição tem que acabar, a gente tem que se unir, tem que mostrar a genética do Ceará como um todo para esse país, que nós temos muita coisa boa. Eu vi uma coisa interessante demais. A competição existe aqui embaixo, aqui em cima nós estamos se ajudando. Então, eu acho isso fantástico. Quem compete está aqui embaixo. Certeza absoluta. A gente, na verdade, eu sou um cara incentivador da pecuária. Ou seja, o quanto eu posso puxar os amigos, os colegas, aqueles que acreditam no que a gente fala, os nossos telespectadores, para cima, cara, não existe. Você tem que se superar a você mesmo. E o resto a gente vai. Voltamos com o programa Princesa Rural, com o quadro Pergunte ao Técnico. É onde o telespectador, o internauta, manda suas perguntas para o @Virton Costa, apresentador oficial do programa Princesa Rural. Manda lá, entra lá no nosso Instagram, Virton Costa, e manda sua indagação. Hoje recebemos a pergunta do estudante de veterinária, Carlos Filho. Me chamo Carlos Filho Landim, sou estudante de veterinária. Eu queria saber o que fazer para uma vaca entrar no cio. Ou seja, se eu tenho dificuldade de emprenhar essa vaca, o que eu devo fazer? Bem, Carlos Landim, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que tem que ser feita é chamar um médico veterinário à sua propriedade para que ele, através de um exame ultrassonográfico, consiga entender se fisiologicamente está tudo ok com o útero e com o ovário dessa vaca. Muitas vezes as vacas se encontram em anestro, ou seja, ficam parados de ciar,
né, como a gente diz no sertão, porque ela está com um simples cisto folicular, um cisto luteinizado, ou um corpo lúteo persistente. São estruturas identificadas no ovário da vaca através do especialista médico veterinário. Então, o veterinário chegando à propriedade, identificando a causa, o porquê que a vaca não está ciando, existem diversos fármacos, diversos medicamentos que a gente utiliza para fazer com que essa vaca volte a ciclar normalmente. Tá bom? Então a vaca deve ter seu ciclo entre 21 e 24 dias, isso é o fisiológico, é o normal, e fora disso, a gente tem que atentar também se nutricionalmente essa vaca está bem. Será que nós estamos com oferta de sal mineral bom? Será que a alimentação do gado está bom? Porque, por exemplo, se for uma vaca que esteja 100% ok com o aparelho reprodutor e ela está em anexo fisiológico nutricional, não é fármaco que vai resolver isso, nós temos que tratar a nutrição. Tem que melhorar a condição de score corporal desse animal, vitaminas, minerais, suplementos, para que esse ovário possa, então, voltar a ciclar. Então, nós temos que ter a inteligência de identificar o porquê que essa vaca está em anestro. Será por conta dos ovários? Será de algum problema patológico no ovário? Será por conta de sanidade? Será por conta de nutrição? Então, um bom profissional identificando isso, com certeza, ele faz a vacada voltar a ciclar. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Michel. A nossa conversa é tão boa, tão maravilhosa. Nós estamos tão em casa, meu amigo velho, que assim chegou o momento, né, da gente se despedir do público do programa Princesa Rural. E eu quero que você aqui deixe as suas considerações finais. O que você deixa como recado para o telespectador. Enfim, fica à vontade, meu amigo. A casa é sua, não só hoje, sempre. Eu sei que esse vai ser o primeiro de muitos programas. A gente vai voltar lá no teu laboratório, vamos gravar dentro do laboratório, eu vou explorar, de um bom sentido, tudo e o teu conhecimento para o nosso telespectador. A palavra é tua, meu irmão. O papo, quando é bom, se acaba ligeiro, né? A gente pensa que está gravando aqui há 10 minutos, já deu um bocado de tempo aí. Mas é sempre uma satisfação, Vitor, estar aqui e lhe atender. Você é um grande parceiro, um amigo, uma pessoa que a gente pode dizer que tem uma afinidade muito grande. Mas eu gostaria de deixar um recado, de dizer o quanto eu estou surpreso e o quanto eu estou satisfeito nessas quase 30 anos de medicina veterinária mexendo com biotecnologia. Eu comecei fazendo transferência de embrião, quando a gente trabalhava lavando o útero de vaca, e lá em 2004, 2005, me recordo demais, até a gente então partir para a fertilização in vitro. A gente tem visto um crescimento muito grande, uma organização que não é só do grande, o pequeno está se organizando, porque no lugar do pequeno criar 15 vacas, se ele criar 5 com média de 25, ele já tem aí 125 litros de leite por dia, e já tem mais alimento para aquilo. Então, está começando a adentrar na cabeça de todo mundo que a tecnologia, não só de embriões, a biotecnologia da reprodução assistida, mas de uma forma geral. Porque fazer uma silagem, uma reserva forrageira também é tecnologia, não é biotecnologia, mas é uma tecnologia, tá? Então isso é muito importante, eu estou vendo muito isso. Essa organização está fazendo com que o Ceará cresça, essa organização está fazendo com que um presidente de uma federação veja o produtor rural com outros olhos e aí leve um programa dessa natureza, dessa extensão, dessa capacidade técnica para dentro da propriedade, do pequeno, do médio. Então isso tudo faz a diferença. É através dessa mudança de base que as coisas vão acontecendo lá em cima. Então fica aqui o meu agradecimento à Fazenda Pilar, fica o meu agradecimento ao programa. Espero ter contribuído de alguma forma, esclarecendo dúvidas, com esse bate-papo tão agradável que a gente teve aqui. E quanto mais colocar o nosso laboratório, a Nordeste Embryo, sigam lá Nordeste Embryo, @Nordeste Embryo lá no Instagram. Nós estamos à disposição de prestarmos todo o nosso serviço. Nós temos um quadro técnico muito bacana, nós atendemos diretamente vocês na propriedade, dentro da casa de vocês, e é um prazer sempre estar com vocês, dentro da casa de vocês. Muito obrigado, eu quero aqui agradecer meu amigo, meu irmão, Michel Medeiros. Cara, você não só contribuiu, como as suas explicações são didáticas. Eu sempre costumo dizer, né? Obrigado, você telespectador, por estar assistindo todos os domingos o programa Princesa Rural. E eu sempre deixo uma frase. E a frase que eu quero deixar aqui para o nosso telespectador hoje é:
pense alto, comece pequeno e cresça rápido. Esse é o caminho do sucesso. Pense alto, comece pequeno e cresça rápido. Com vocês, tchau. Agradeço de coração aos meus telespectadores, os telespectadores do programa Princesa Rural, transmitido pela TV Princesa do Vale, no grupo Princesa de Comunicações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo domingo, se Deus quiser. Valeu! Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, Desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar, para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Na Duda Center Calçados você pode encontrar o calçado perfeito para cada passo na sua vida, tanto no adulto quanto no infantil. Temos uma variedade incrível em modelos, marcas para todo estilo e ocasiões. Venha nos visitar na rua Francisco Maciel, número 2442, no centro de Icó, e encontre o par perfeito para você e sua família. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de Icó e região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisco de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador.
Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhe nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor.